Pô, querendo ou não, a próxima prova é o GP de Singapura, onde a Red Bull, mesmo quando ela foi dominante em 22 e 23, não passou perto de vencer. Inclusive, passava vergonha em alguns momentos. Então, eu imagino que a Red Bull melhorou e que a Red Bull agora, pelo menos até o final do ano, acho que pode brigar por pole e por vitórias constantemente. O Verstappen precisa vencer todas as provas num cenário mais ideal, assim. E eu tenho muita dificuldade de não ver o Oscar Piastri vencendo uma ou duas provas, o Lando Norris vencendo uma ou duas provas. Depois da vitória do Verstappen em Baku, uma dúvida surgiu. Será que o tetracampeão mundial pode ser penta? Assim como o Brasil está em busca do seu hexa há milhares de anos e até agora nada, Max Verstappen vai tentar, porque ele está apenas forte, né? A 69 pontos de distância de Oscar Piastri. Essa vantagem que antes do GP de Baku era de mais de 90 pontos, antes do GP de Singapura era de mais de 100 pontos. Então, Max Verstappen está trabalhando. Mas será que vai ser o suficiente para ganhar esse campeonato? Faltam 7 corridas, ele tem que tirar uma média aí de 10 pontos por corrida até o final do campeonato. E ele começou muito bem essa missão com 2 vitórias em sequência. A grande questão é que... A grande questão é que ele consegue essas 2 vitórias em pistas que são relativamente parecidas. Não parecidas no formato, mas parecidas no tipo. São pistas muito rápidas, pistas em que a Red Bull se deu bem. A grande questão é, será que ela vai se dar bem em outro tipo de pista? Essa é uma pergunta. Em pistas mais travadas, será que a Red Bull vai se dar tão bem depois de ter atualizado seu assoalho pré-GP de Monza? Essa é uma pergunta. É esse tipo de vantagem que o Max tirou, a única pessoa... Desde que a regra de pontuação da Fórmula 1 mudou, ou seja, a partir de 2010, a única pessoa que conseguiu tirar uma vantagem maior do que 90 pontos foi esse homem aqui. Sebastian Vettel pela própria Red Bull também. Então, se isso conforta os fãs de Max Verstappen, a Red Bull já fez isso uma vez em sua vida, pelo menos. Né? Mas era outro piloto da Red Bull, inclusive, que estava liderando o campeonato. O Verstappen, então, tem 255 pontos, o Lando Norris 299 e o Piastri 324. Isso é algo importante, né? Os fãs do Verstappen estão pensando muito no Piastri, mas não é só o Piastri que o Verstappen precisa superar, né? Ele precisa superar o Lando Norris também, porque pode ser, né? É difícil que isso aconteça, mas pode ser que o Piastri termine o campeonato em P3, né? E nós temos aqui uma frase de André Stella pós-GP da Itália, para vocês verem como a McLaren tem sim medo de Max Verstappen. Ele falou o seguinte, ó: a conclusão que tiramos da corrida de Monza e a maneira como avaliamos isso internamente e ajustamos nossa mentalidade para o terço final da temporada é que o desempenho da Red Bull em Monza não deve ser considerado uma exceção. E ele estava certo, pelo menos até agora, porque na corrida seguinte o Verstappen foi lá e ganhou a prova. E agora, será que vai continuar ganhando? É isso que eu quero saber de vocês. É muito complicado, assim... Parece, até pelas falas do próprio Verstappen, parece que de fato a atualização foi muito efetiva. Obviamente ganhou das provas, mas... Ele tá muito satisfeito. Ele tá muito satisfeito, e eu acho que isso é um ótimo sinal. Mas eu não acho que a gente tem amostra o suficiente pra cravar que a Red Bull pode vencer todas as provas, por exemplo. Porque Monza, apesar de ter sido um bom resultado em condições normais, eu acho que a prova do GP do Azerbaijão de ontem pode ser um pouco enganativa. Porque... Como que eu vou elaborar isso? Não houve uma competição de fato no domingo. A partir do momento que acabou o quali caótico do jeito que foi, eu acho que todo mundo imaginava que o Verstappen venceria a prova, porque a gente sabia que o Carlos Sainz não ia ser uma ameaça. Que o Liam Lawson, que era o terceiro, não ia ser uma ameaça. Então foi uma corrida muito específica onde o Verstappen não teve uma ameaça de fato. Ele andou o tempo todo quase em velocidade de cruzeiro ali. Só tava esperando a prova terminar. De novo, eu acho que o desempenho é bom, eu acho que talvez ele possa brigar por todas as provas, mas é muito difícil, na minha concepção, imaginar um cenário onde a McLaren não vence nenhuma prova até o final do ano, nenhuma prova, nenhum sprint, nada. É muito improvável, querendo ou não, a próxima prova é o GP de Singapura, onde a Red Bull, mesmo quando ela foi dominante em 22 e 23, não passou perto de vencer. Inclusive, passava vergonha em alguns momentos. Ano passado até o Verstappen conseguiu uma segunda colocação, mas como eu disse aqui, ele terminou acho que 32 segundos, quase 40 segundos atrás do Lando Norris. Então é uma pista que a Red Bull, pelo menos nesse passado recente, tem uma dificuldade muito grande. Então,
Assim, eu imagino que a Red Bull melhorou e que a Red Bull agora, pelo menos até o final do ano, acho que pode brigar por pole, por vitórias constantemente. Mas, mais uma vez, eu acho que o Verstappen precisa praticamente vencer... Praticamente não. O Verstappen precisa vencer todas as provas num cenário mais ideal, assim. Ideal não, desculpa, num cenário mais realista. E eu tenho muita dificuldade de não ver o Oscar Piastri vencendo uma ou duas provas, o Lando Norris vencendo uma ou duas provas. Eu acho que nem dá muito pra comparar, por exemplo, com o Vettel, que o Caio trouxe aí, porque em 2010 todo mundo vencia, né? Tanto que chegaram 4 pilotos brigando pelo título, então eles trocavam pontos ali. Hoje em dia ninguém tira pontos da McLaren. A Mercedes não tira ponto da McLaren. A Ferrari não tinha ponto da McLaren. Quem tira é só o Max Verstappen, porque nem o Yuki tira, apesar de ter tirado ontem. Então, ao mesmo tempo que eu acredito no título, hashtag eu acredito, é muito improvável. É muito improvável. Assim, eu acho que o que conforta o Verstappen, os fãs do Verstappen, é que é o seguinte: se a galera que torce pro Lando Norris consegue acreditar que ele vai ganhar corridas em sequência, por exemplo, apesar de que ele conseguiu tirar quase o número de pontos que ele tiraria numa vitória ali, e o Piastri em segundo, né, nesse GP de Baku. Mas se a galera que torce pra McLaren consegue acreditar que o Lando vai ganhar vitórias em sequência, o Verstappen é um cara que já fez isso na carreira diversas vezes, né? O Lando Norris nunca fez isso na carreira. Ele ganhou no máximo 3, se eu não tô enganado. Duas não antes. Só duas, né? Mesmo. Só 2 vitórias em sequência. Então, é difícil acreditar que ele vá fazer isso. O Verstappen não. O Verstappen é um cara que já fez isso. Então, não é tão impossível você acreditar que ele vá fazer uma coisa dessa, né? Agora, realmente é improvável. O sonho do Verstappen é que essa rivalidade entre Lando e Piastri se acirre um pouco mais. Em algum momento, eles façam alguma besteira conjunta, tipo um bater no outro, e eles percam muitas posições, muitos pontos, ou até abandonem uma prova para ele poder ganhar. Aí eu acho que ele é algo factível que ele pode sonhar. Mas assim, não aconteceu até agora. É difícil que aconteça em outro momento da Fórmula 1. E mesmo que isso aconteça, a gente tá falando aqui, ó, de 69 pontos. Se isso acontecesse na próxima prova, por exemplo, o Verstappen ganha e o Piastri e o Lando se batem, ainda assim seriam mais de 40 pontos. 40, 44 50, pontos. 60, 44 pontos. Tipo assim, teria que acontecer umas 2 vezes isso pra ele estar no patamar da briga que o Lando Norris tá hoje, que são esses 26 pontos aí. Então, é muito complicado. É o Max Verstappen, então não dá pra duvidar, mas assim, eu descarto o Verstappen do campeonato desde o GP da Espanha, que foi onde ele se descartou do campeonato. Ele próprio meio que fez pouco caso quando perguntaram pra ele se era possível ele ganhar o campeonato, e ele meio que falou que não, né? Então, ali eu acho que ele cometeu um erro muito grande de perder a cabeça e jogar fora 10 pontos, né? Que foi o que você falou pra mim que ele perdeu. 10 pontos que poderia ajudar muito ele agora. Ele poderia estar sonhando muito melhor, muito mais tranquilo com esse título se ele tivesse 10 pontos a mais, que ele só não teve porque ele decidiu enfiar o carro no Russell. E aí a gente sempre fala isso, né? Do Piastri. Se o Piastri perder o campeonato por 6 pontos, ele vai olhar pro GP de Monza. Agora a gente tem que falar pro Verstappen também. Se o Verstappen perder o campeonato por 10 pontos, ele vai ter que olhar para esse GP da Espanha e, sei lá, fazer terapia. Mas fato é que muito dificilmente o Verstappen vai perder esse campeonato por só 10 pontos. A questão eu acho que é essa. E pô, a gente até poderia traçar um paralelo com o ano passado, que, tipo assim, o Verstappen foi campeão ano passado muito por conta das primeiras 8 provas do ano. E agora o Verstappen tem a chance de vencer as últimas 9 provas do ano, né? As 7 que faltam, mais as 2 atuais que ele tem aí de streak. Mas é o que a gente falou muito tempo no ano passado. Uma coisa é você ter a vantagem, você correr com essa vantagem e você correr de maneira diferente por conta de ter essa vantagem. Uma coisa é você cortar 70, 69 pontos de uma vez, mesmo que ele vença aí as 7 provas restantes, que é muito improvável, ainda permite que o Oscar Piastri em algum momento seja muito conservador e não tenha que fazer um milagre e chegar em um segundo lugar, por exemplo. Então é isso. Até existe esse cenário onde o Verstappen vence todas, que é muito improvável. Mas, como eu disse aqui, o Oscar Piastri e o Lando Norris, como eles têm uma vantagem razoável, mais o Oscar Piastri do que o Lando Norris, evidentemente, eles não precisam ser heróis, é meio que fazer o básico ali. Acho que naturalmente o Verstappen vai ser descartado da briga, mas pelo menos até a próxima prova eu escolhi acreditar. Acreditar ainda é de graça. Mas comenta aí, vocês acham que a filha do Verstappen, nova, ela vai
ver o pai dela ser campeão esse ano. É verdade. Que ela nunca viu o pai dela ser Sim. campeão, né? Teoricamente. Então comentei aí, quero saber as opiniões de vocês.